Queridos alunos, sejam aí mais uma vez bem-vindos ao nosso projeto Filosofar, não é? Afinal de contas, filosofar é preciso hoje e sempre. Nós estamos vendo o capítulo 19 lá do nosso livro didático, que está tratando política na história. E, nesse sentido, como nós já demos uma palhinha aí no começo da aula, o que é que nós vamos aprender aí no dia de hoje? Então, nós vamos ver um pouquinho dos principais regimes políticos, que são a democracia e a ditadura. Nós vamos ver aí a proposta dos filósofos sobre as questões referentes à organização da cidade. Então, como surgiu essa organização, nós vimos um pouquinho ali no vídeo, não é? Então, agora nós vamos ver o pensamento de alguns pensadores e, com a ajuda aqui do nosso professor Diogo, vamos ver os problemas gerados aí na política e que muitas vezes impedem uma boa organização da cidade. Isso não só por conta da má política, mas também por conta de maus cidadãos, não é? E vamos procurar explicar aí também a existência do Estado, né? Como surgiu essa coisa de Estado, país, cidade, não é? E como legitimar o poder de um governante. Por que que realmente o governante ele tem um poder, não é? E, claro, vamos falar um pouquinho aí de duas vertentes essenciais, que são o liberalismo e o socialismo. Claro que dentro dessas vertentes nós temos ainda outras subvertentes, mas o que está na moda aí hoje em dia, se podemos dizer assim, são essas duas principais, o liberalismo e o socialismo. Então vamos ver um pouquinho o que é esse liberalismo e o que é o socialismo. Muito bem. Olha, quando nós falamos em regimes políticos, normalmente vem à nossa memória a democracia. Então, democracia é a palavra que vem do grego. Nós temos aí demo e kratos, como eu já falei numa aula anterior, que seria o governo do povo, né? Então, demo, povo, kratos, governo. Kratos é o poder para o povo. Qual é o poder do povo nesse sentido? O poder do povo participar das decisões políticas. Então, veja bem, de acordo aqui com o nosso slide, nós temos aqui, no nosso Brasil, por exemplo, um governo onde nós temos os representantes do povo. Então, veja bem, o próprio cidadão, ele não faz a política propriamente dito. Por quê? Porque ele escolheu o seu representante. Por isso que a nossa democracia, ela não é uma democracia direta, porque não é o próprio povo que vai e faz as leis, mas o povo vota em um representante. E esse representante é que vai elaborar as leis. Bom, para que isso fique mais claro, imagine se todos os cidadãos, só que na cidade de São Paulo, quantos cidadãos nós temos? Já pensou se fôssemos fazer uma consulta popular para cada decisão que precisasse ser tomada na cidade? Com tantas opiniões diferentes, seria muito difícil, não é? No entanto, muitas pessoas, muitos grupos de pessoas possuem uma forma semelhante de pensar. Então, essas pessoas votam em um candidato que representa esse pensamento. Então, por exemplo, se você votou em um candidato do Partido dos Trabalhadores, você votou nesse candidato porque você combina com a ideologia deste partido. Se você votou num candidato do PDT, então você concorda com as ideias daquele partido. Então você vê que assim os partidos eles surgem
ou deveriam, pelo menos, surgir na intenção de defender certas ideologias, de defender certas necessidades do povo. Então, assim surge, ou deveria surgir, não é, os partidos políticos. Então, nós votamos em um representante do povo. Muito bem, na democracia, o voto ele é direto e o voto é secreto. Claro que nós temos aí a pesquisa. Olha, a pesquisa, às vezes, ela ajuda, às vezes, ela atrapalha. Então, nós percebemos, por exemplo, nas últimas eleições, que houve uma polarização. Parece que só haviam 2 candidatos, não é? À presidência da República. E não era a realidade. Nós tínhamos diversos candidatos à presidência da República. Mas, devido à pesquisa, apenas 2 acabaram ficando em evidência, e isso criou um jogo, um lutando contra o outro. E até hoje parece que é assim, né? Parece que nós só temos aí 2 ideologias, ou seja, isso é chamado de polarização, tá? Mas, claro que a garantia é que o voto seja direto e que o voto seja secreto. Bem, existe uma divisão funcional do poder político em alguns órgãos aí que desempenham as funções, por exemplo, de legislar. Então, quem exerce o poder legislativo são os deputados, por exemplo. Quem mais? A função executiva, presidente da República, não é? Prefeitos, governadores. E nós também temos aí, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, que vai julgar algumas ações aí referentes ao controle desse poder político, ok? Bom, são aí algumas das principais características da democracia. Então, alunos, sobre democracia, teve algum ponto que alguém não entendeu? Alguém gostaria de retomar alguma coisa? Tranquilo por enquanto? Então, olha só, aqui no Brasil, nós vivemos um período que foi chamado ditadura militar. Por que ditadura militar? Porque você está concentrando o poder político, né? Agora, para que você concentre o poder político em alguém, esse alguém ele deve ter um controle, ele tem que ter uma forma de controlar para que as pessoas façam aquilo que ele quer. Por isso, o nome ditadura. Eu dito as regras e você obedece. Então, para que você me obedeça, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser austero. Então, eu preciso usar a força. E como eu uso a força? Tendo o exército comigo, tendo a marinha, tendo a aeronáutica, tendo as polícias, ou seja, eliminando a participação popular nas decisões políticas, não é? Que mais? Concentrando o poder político em algumas pessoas, não é? E, nesse caso, o Estado de Direito acaba sendo enfraquecido. Por que o Estado de Direito fica enfraquecido? Porque o ditador ele passa a exercer quase que um poder absolutista. Vocês lembram quando estudaram em história o absolutismo? Você tinha um rei que ele mandava e todos obedeciam. Nesse sentido, a ditadura também acaba concentrando tanto o poder político que o ditador ele manda e as forças armadas já obedecem imediatamente. Não passa, por exemplo, por um julgamento, não passa por um Congresso Nacional. Então, na democracia, nós temos aí as esferas do poder. Então, o presidente, ele lança um projeto, esse projeto é votado entre os deputados federais e, se aprovado, esse projeto vai para o Senado.
e o Senado, sim, aprova, e aí o projeto será executado. Da mesma forma, se os deputados aprovaram um projeto, esse projeto vai para o presidente da República sancionar, e assim ele terá valor. Na ditadura, não, você elimina a participação política, deixando de lado os deputados e os senadores. Você tem apenas aquela cúpula do governo que vai tomar as decisões. Ou você também enfraquece os partidos políticos para que eles, então, façam tudo aquilo que o ditador mandar, como foi o caso em Cuba, por exemplo, né? Você tinha ali também uma ditadura. Bom, a ditadura também é marcada pelo controle dos meios de comunicação de massa, internet, televisão, rádio, ou seja, existe uma censura. O que é a censura? A censura é um órgão que vai fiscalizar tudo aquilo que vai ser passado na televisão, tudo aquilo que vai ser passado no rádio. Então, se você passou um conteúdo e esse conteúdo o governo não gostou, a pessoa pode ser presa, né? E ficar presa por muito tempo. Então, normalmente, as pessoas, na época da ditadura militar aqui no Brasil, por exemplo, as emissoras enviavam aquilo que seria passado para esses órgãos, né? Que verificariam e só assim, então, permitiriam que fosse o conteúdo exibido. Bom, por enquanto aqui sobre democracia e ditadura. Alguém gostaria de ressaltar algum aspecto? Alguém não entendeu algum dos conceitos? Para mim, tranquilo. Marcos, tranquilo? Vamos para frente, então? Marcos, bom, eu vou falar um pouquinho, né? Porque nós vimos o vídeo e nós vimos ali no vídeo que ele mostrou até um pouquinho de antigamente, ali como que surge a necessidade da política. Então, quando nós temos aqui os gregos antigos, Platão, Aristóteles, né? Aristóteles, inclusive, ele vai dizer que a política é a arte de organizar a cidade. Olha só que visão interessante, não é? E nós temos aqui Platão, que ele vai dizer o quê? Olha, uma cidade, para que ela seja feliz, e por que o Platão vai falar de uma cidade feliz, não é? Platão ele vai falar de uma cidade feliz porque a felicidade é o objetivo do ser humano. O ser humano ele existe para ser feliz. Mas como ele vai ser feliz? Ele só vai ser feliz na polis. Por quê? Como já diria também o poeta, não é possível ser feliz sozinho, não é? Então, o Platão, né, tendo em vista aí, claro, essa frase, ele entende que não é possível ser feliz sozinho, porque nós somos pessoas sociais, nós nascemos para sociabilizar. Então, a polis, ela tem necessidades. E cada pessoa tem um dom. Olha só que interessante. Só que, lógico, hoje em dia, tem pessoas que têm o dom de ser médicos, engenheiros, advogados, dentista, secretária, enfim, várias profissões. Na época do Platão, não tinha nem 1%, né? Não tinha nem 1% do que se tem hoje de profissões. Então, o Platão ele disse o seguinte: olha, como a cidade vai ser feliz? A cidade vai ser feliz se cada cidadão agir em conformidade com as suas características que estão impressas na sua alma. Olha só que interessante. E nisso ele diz o seguinte: olha, existem pessoas que nasceram para ser comerciantes, existem pessoas que nasceram para ser agricultores, né? Existem pessoas que nasceram para pensar, pessoas que nasceram para ser filósofos, mas nem todo mundo é inteligente, não, Platão vai dizer, viu? Platão vai dizer, ó, tem gente que não nasceu para pensar, não, que nasceu
para carregar peso, né? O Platão, ele tinha aí essa ideia de que as almas humanas, elas já vinham, de uma certa forma, com uma característica. Então, algumas pessoas teriam aí o dom de ser agricultores, artesãos, comerciantes, né? Outros teriam esse dom para ser um pensador, outros seriam pessoas irascíveis, ou seja, os guardiões, por exemplo, os soldados, aqueles que irão defender a cidade. Então, ele aponta aí essas três almas. E a educação, ela deveria ajudar a criança, né, desde pequenininha, a encontrar, a se descobrir, a descobrir qual é a capacidade aí da sua alma. E então, aí sim, a polis será feliz, se cada um seguir de acordo com aquilo pelo qual veio ao mundo. O Aristóteles também ele vai num raciocínio de que nós somos seres sociais por natureza. Ninguém nasceu para ser também sozinho. Nós precisamos interagir. Então, a polis, ela é uma organização social. Porém, as necessidades da polis, elas são variáveis. Então, cada pessoa, ela deve, claro, se descobrir na polis. No entanto, tem um detalhe em relação ao Platão, que para Aristóteles, o ser humano é naturalmente um animal político. A política está dentro do ser humano. E por isso a política é uma arte. É a arte de organizar a cidade, não é? E para que seja de fato uma arte, para que a polis, para que a cidade seja organizada de uma forma harmônica, é necessário cultivar a ética. Eu acho que nossos políticos tinham que ter uma bela de uma aula aí sobre Aristóteles, não é mesmo? Porque não é possível para Aristóteles desvincular política e ética. É impossível, ok? Bom, para os próximos slides aqui, nós contamos aí com a participação do nosso amigo e professor Diogo, né, que vai falar aí um pouquinho de pensadores modernos e também contemporâneos, né? Diogo, é com você aí. Ô, gente, beleza, obrigado. Obrigado, viu, Marcos? Eu vou... Cadê o Diogo? Aqui, gente, eu vou falar um pouquinho mais com vocês agora, antes de tocar nesses autores que estão aqui no slide que vocês estão vendo aí na tela de vocês, de algumas coisas que o Marcos trouxe que é muito legal mesmo, principalmente essa diferença entre ditadura e democracia, né? Que é uma coisa que nós temos visto lá nas nossas aulas, quem está comigo no 3TA sabe, né, já um pouco dessa discussão, que se vocês repararem bem no slide que o Marcos mostrou lá, tem duas palavrinhas que aparecem com muita força. A primeira palavra é política e a segunda palavra é poder. Então, nós vemos nas aulas de sociologia que essas palavras elas têm muito em comum. E o Marcos acabou de falar brilhantemente aí que uma lição do Aristóteles para a nossa vida é que o ser humano é um animal político. Então, ele está fazendo política a todo momento, nós fazemos política a todo momento. Ah, fazemos política, professor, mas eu não sou que nem o cara de Brasília. Ah, eu não sou que nem o cara lá da Assembleia. Eu não sou corrupto. Não, essa ideia de política que nós temos, que é uma ideia de política de interesses, de corrupção, é uma ideia de política que não está muito correlacionada à ideia de política que eu e o Marcos e a maioria dos filósofos e sociólogos tratam, tá? Que qual é a ideia de política? A ideia da política é que nós estamos o tempo inteiro numa arena de negociação. Então, vocês aí, com seus parentes, com seus pais, com sua esposa, com seu esposo, com a sua filha, com seu filho, com seu irmão, com sua irmã, namorado, namorada, enfim, vocês estão numa relação política. Você, quando está conversando com seu chefe, com a sua chefe, você está numa relação política. Você está interessado num jogo de poder. E poder, então, é uma coisa que está inerente, que está colada à ideia de política, né? Isso daí, quem está no 3TA, a gente já debateu bastante sobre isso. E a ideia de poder, gente, então, é você fazer algo ou fazer
alguma coisa para outra pessoa, para outro grupo de pessoas, mesmo que essa outra pessoa ou esse outro grupo de pessoas não queira fazer. Então, vamos supor, tá? Vamos pegar aqui um exemplo. Numa relação entre pai e filho, quem tem poder nessa relação entre pai e filho? Pode escrever aqui no chat que a gente lê. O pai. O pai. Né? Mas por que o pai, Simone? Pai ou a mãe, isso. Mas por que o pai ou a mãe, gente? Devido à idade. Devido à idade, muito bem. Fala. Devido à experiência que a gente quer educar. Que é sempre melhor pro filho, né? Isso. Eu ligo o microfone para falar exatamente isso. Na relação de pai ou mãe, né, e filho, aí realmente eu acho que o que conta é a experiência, né? Sim, da gente. A gente é mais velho, a idade, exatamente isso. Muito bom, Simone. Domingos, quer falar alguma coisa? Você ligou o microfone? Oi? Você ligou o microfone, Domingos? Quer falar algo? Eu ia comentar que os pais, né? Porque são responsáveis pela casa. Sim, muito bom. Então, pessoal, vocês colocaram algumas ideias muito interessantes, muito legais, mas também percebe que nessa relação entre pai e filho, a relação de poder, ela muitas das vezes, ela se legitima através de uma forma de você obrigar o filho a fazer algo. Então, se o seu filho não lavar a louça, ele vai sofrer um castigo. Se o seu filho não tirar uma boa nota, ele vai sofrer um castigo, ele vai apanhar. Então, perceba que a relação de poder, muitas das vezes, é uma relação que tem um elemento aí muito forte que se chama violência. E a violência não é só palmada, não é só soco, não é só chinelada. Violência pode ser um olhar. Uma forma de olhar já determina uma violência. Quando a minha mãe olha para mim de um determinado jeito, quando ela fala com um determinado tom de voz, quando ela fala meu nome completo, eu sei que eu vou sofrer. Não é assim que a gente lembra? Quando a mãe chama o nome completo, chega lá, Maria Tereza, lembra? Tu chega e fala assim, o nome completo é que complicou a coisa. A minha não chamou nada, chegava batendo. Então muito das relações de poder, para eu obrigar alguém, muitas das vezes, a fazer algo que a pessoa não quer fazer, eu tenho que me impor através da violência. Violência não é só porrada, não é só tiro, gente. Violência pode ser um olhar, violência pode ser uma lei. Tá? Então, trazendo isso que o Marcos trouxe, é muito importante isso tudo que eu estou falando, tá? É muito importante isso tudo que eu estou falando para conectar as aulas de sociologia e filosofia. Por quê? Ah, professor, mas e no Estado, e numa democracia no Brasil, como é que eu posso perceber que eu estou sendo dominado por alguém ou por algo? Você está sendo dominado por algo ou por alguém, porque segundo aquele sociólogo que a gente viu em sala de aula, quem está no 3TA sabe, nas outras salas talvez tenham visto também, o Max Weber, nós vemos que no Estado, quando a gente vive num Estado, Alemanha, Brasil, França, Itália, muito da autoridade do policial, por exemplo, para parar a gente na rua, para algemar a gente, para levar na cadeia, vem de onde? Vem do monopólio legítimo da violência. Lembram, 3TA? Então, o que é o monopólio legítimo da violência? Monopólio é quando apenas um grupo detém controle sobre algo ou alguém. Então, por exemplo, o monopólio do futebol, o monopólio da transmissão de futebol no Brasil, é de qual televisão? Bobo. Da Globo. Da Globo. Boa, Domingos, da Globo. Então, monopólio é isso, é quando apenas uma coisa, um grupo, uma ordem tem controle sobre tudo. Legítimo, por quê? Porque tem uma lei por trás dele. Então, o policial te para na rua, o policial te prende, porque ele tem um monopólio, só ele pode fazer essa violência. Ele é legítimo, porque tem uma lei por trás dele, que defende ele a fazer isso. E ele executa a violência para quê? Para ter a ordem, para ter a paz, para ter a segurança entre nós, certo?
E de onde vem a legitimidade? De onde vem essa legitimidade que é o coração de toda a democracia? Por quê? Porque quando a gente vota lá na urna, a gente está dando uma legitimidade para o presidente, para o governador, para o prefeito, para o deputado, fazer o que ele entender. Por quê? Porque, como o Marcos falou, nós acreditamos nos valores e nas ideias daquele partido, né? Então, legitimidade, galera, tem a ver com uma ideia de consentimento, tá? Então, consentimento é quando eu, do meu lado aqui, eu aceito ser dominado por um determinado grupo, se em troca esse grupo me garantir o quê? Direitos. Se em troca esse grupo me garantir leis. Se em troca esse grupo me garantir cidadania. Certo? Então, direito de participar, direito de ir e vir, direito de liberdade de expressão, isso daí a gente já vai ver depois nas próximas aulas de sociologia, tá? Mas o que eu estou querendo dizer aqui, gente, para meio que pensar um pouco mais, tem tudo a ver com aquilo que o Domingos falou sobre respeito. Política também é respeito. Por quê? Porque a dominação, o legítimo, você legitimar a autoridade, você dar legitimidade para alguém, é você acreditar que ela vai te devolver algo em troca, que ela vai respeitar a sua existência. O policial não pode chegar te parar do nada, por lei, tá? Na teoria, o policial não pode chegar, te algemar, te dar soco do nada, de graça. Não pode chutar sua porta da tua casa de graça. Tem que ter um mandato, tudo mais, tá? Então, se você for reparar, isso daí são mecanismos de legitimidades que são típicos de uma democracia. Enquanto isso, gente, todo tipo de dominação que é legítima, ela vai se apoiar, então, nesse nível de reciprocidade. Eu abro mão da minha liberdade, se em troca vocês me darem algo. Seja lei, seja paz, seja segurança. Deu para entender essa parte? Bacana. Por quê? A ditadura é o contrário. Eu posso fazer um comentário? Claro, Luciane. Numa das aulas, você colocou tipos de dominação legítima: tradicional, carismática, racional e legal. Isso. Aí deu aquela... o que significava cada uma, né? Isso, Luciane, muito obrigado, viu? O que a Luciane colocou aí, gente, é muito legal também, porque tem a ver com a ideia do Weber de dominação, tá? Então, toda dominação legítima é uma dominação que pode ser tradicional, ou seja, por exemplo, se a gente pegar lá a rainha da Inglaterra, quem determina que a rainha da Inglaterra merece obediência, merece respeito? É uma tradição que passa de geração a geração e que ninguém questiona. Então, é uma dominação tradicional. Uma dominação carismática é aquela em que existe uma figura que bate no próprio peito e fala: eu sou diferente dos outros, eu não tenho corrupção, eu vou salvar o país da bandidagem, eu vou conseguir fazer, eu tenho a varinha mágica. Tem uma propaganda depois da Folha de São Paulo, que é bem interessante, depois eu vou jogar no grupo do 3TA, lá do Google Class, que é uma propaganda que diz assim, uma propaganda que começa num fundo preto, e aí começa um homem falando: esse homem salvou a Alemanha de uma corrupção, esse homem gerou mais de 10 milhões de emprego, esse homem lançou a economia da Alemanha para o primeiro lugar da Europa, esse homem tirou a nação da pobreza. E aí a câmera vai apagando, eu vou até tentar achar aqui para compartilhar, viu, Marcos? Eu posso tirar aqui? Claro, sem dúvida. Só para vocês verem que eu acho que é um exercício que vocês vão gostar. Espera aí. Estou aqui no YouTube. Eu vou tirar aqui da minha partilha. Eu vou compartilhar aqui, peraí. Gente, assista esse vídeo agora, que eu vou passar para vocês, tá? Ele foi prêmio lá em Cannes. Ganhou até Você tem como colocar o link? Que aí eu jogo o link para cá e eu coloco. Eu coloquei aqui, Marcos. Tá vendo aí, Marcos? Então, é que talvez o seu... É que eu fiz eu instalei um driver de áudio para que o áudio fique bom aqui. Então, beleza. O link está aqui. Tá? Aqui, ali, Folha Hitler. Não, tudo bem. Eu coloco aqui, ó. Posso compartilhar aqui? Deixa eu ver se vai o áudio, gente. Se for o áudio, beleza, tá? Tá bom.
Aí, senão, a gente veio com o Marcos aí. Ô, Diogo, Oi. depois o senhor passa o seu número para o professor Marcos, para poder estar pondo o senhor no nosso grupo. O senhor acha? Maravilha, Domingos. Eu posso, sim, eu vou conversar com ele, tá bom? Sim, seria legal. Tá todo mundo vendo? Eu passo sim, Domingos. Tá todo mundo vendo? Uma nação destruída. Pra mim Ô, não Marcos, entrou. eu acho que então eu vou te passar o link aqui, tá, Marcos? Eu consegui aqui, ó. Eu vou compartilhar a tela. Vamos lá. Obrigado, viu, Marcos? Imagina. Vou compartilhar aqui. E vou colocar o áudio, tá? Ó, gente, presta atenção que esse aí vocês... Depois a gente vai até conversar um pouco. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra e o que nunca se vende. Este E homem... aí, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Dá até medo. Pois é, gente. Vocês viram que, muitas das vezes, isso daí tem tudo a ver com a tal da dominação carismática. O cara desse vídeo, a personagem desse vídeo, é o salvador da pátria. É um cara que fez tudo de bom. Não fez nada errado. Ele recuperou o orgulho do país dele. Mas aí, no final das contas, você percebe que é algo que cativa a gente, que a gente olha e fala, pô, esse cara é um deus, o cara é um santo. Ele é mágico. Ele é diferente dos outros. Isso tem a ver com a dominação carismática. Isso daí, se a gente contar de alguma forma, você se sente apegado no coração por ele. Isso daí tem a ver com a tal da dominação carismática, tá? Que pode rumar para uma ilegitimidade, que pode caminhar para uma ditadura, certo? E a dominação racional legal, como a Luciane falou, é o tipo de dominação que faz parte do Brasil, por exemplo. É o tipo de dominação típica das democracias. Tem leis, tem direitos, tem deveres, todo mundo é tratado de forma igual, é uma coisa que lá na Grécia eles chamavam de isonomia, então todos são iguais perante a lei, dentro de uma dominação racional. Então, eu, por exemplo, para entrar no Estado, para dar aula, não foi porque a Betinha ou a Rosângela, elas olharam para minha cara e falaram, ah, não, o Diogo é legal, é bonito, é gente fina, é corintiano. Não, eu tive que fazer um concurso, eu tive que, depois do concurso, fazer um exame médico, depois do exame médico, mostrar que eu tenho um diploma, depois do diploma eu tenho que passar por uma entrevista. Então percebe que nessa linha toda, isso daí garante no processo que não exista interferência. Ah, eu não entrei na escola porque eu sou parente da Betinha ou eu sou parente do Marcos. Eu entrei porque eu estou num processo burocrático, num processo racional legal, que garante que todos sejam iguais perante a lei, e não que exista o filho do fulano ou o irmão do Beltrano. Tá? Apesar de, na prática, professor, mas na prática não funciona. Na prática a gente vai ver depois lá na frente como funciona, tá? Mas o que a gente tem que entender aqui é que, enquanto numa democracia, a democracia ela só existe se nós aceitarmos ser dominados por alguém e, em troca, receber algo de bom, na ditadura, muitas das vezes, nós não recebemos nada, ou então, nem é perguntado para nós, nem é perguntado, não se consulta se eu estou gostando ou se eu não estou gostando, se eu posso votar ou se eu não posso votar.
é uma coisa que vem de cima para baixo. Não é um diálogo, não é uma via de mão dupla. Se não é uma via de mão dupla, não é legítimo. Tá? Professor, é muito importante a gente entender essa comparação. Alguém quer falar? Você acha que nós vivemos uma democracia aqui no Brasil? Nós temos uma democracia legal? Nossa, Gilvan, acho que a sua pergunta, né, Marcos? Acho que a sua pergunta daria para a gente ficar até julho conversando, né? Com certeza. Gilvan, eu acho que a sua pergunta é um pontapé sensacional para um tema que eu estava trabalhando com o terceiro TA e com os 3F e 3E, né, da noite, que é a ideia da cidadania. Desde a Grécia Antiga, quando a gente surge pela primeira vez essa ideia de cidadania, de que cidadania tem a ver com assuntos da cidade, né? Cidadania vem do latim civita, né? Que é cidade, civita, né? Tem a ver com cidade. Então, mas cidadania é de Roma Antiga, professor. O que você está falando de Grécia, Roma, é porque houve uma grande influência desses dois povos, né? Mas, enquanto na Roma Antiga teve uma influência de uma cidadania que a gente pode até debater depois, na Grécia Antiga teve a ideia da política, né? A política como a participação no espaço público, a participação na cidade, a participação dos debates para decidir o rumo da cidade, como Marx bem disse com Aristóteles, o final da política não é a corrupção. O final da política não é você se dar bem e todo mundo se dar mal. O final da política é o bem comum, tá? Então, na cidade é o espaço onde as pessoas interessadas na cidadania, na política, vão discutir os futuros da cidade. Mas na Grécia Antiga existia cidadania para todos? Existia cidadania plena para todos? Uma mulher, por exemplo, poderia participar de uma votação, de um pleito pela cidade? Um estrangeiro poderia participar? Uma criança poderia participar? Um escravo poderia participar? Então perceba que a ideia de cidadania, Gilvan, e tanto a ideia de cidadania quanto a ideia de política, enquanto uma arena de participação, é uma ideia que é muito debatida e muito controversa desde a Grécia Antiga. Porque a participação política é uma participação que era limitada na Grécia a homens gregos que falavam grego, tinham posses e eram libertos. Esses eram cidadãos. Isso era ser humano. O resto era animal. Mulher era animal. Escravo era animal. Criança era animal. Estrangeiro era animal. Perceba, então, Gilvan, que a sua pergunta ela é muito interessante, porque esse ponto, e até acho que é o Aristóteles que vai trabalhar isso, o Aristóteles ele vai trabalhar que existe uma relação social entre as pessoas. Que existem 3 aspectos de relação social, Gilvan. Existe a casa, o vilarejo e a cidade. É na casa que você vai resolver as questões entre pai e filho, as questões particulares entre marido e mulher. São questões bem particulares. São relações sociais. Todo mundo vai ter essa relação social da casa. No vilarejo, você vai começar a desenvolver um senso de participação política. E é na cidade que esse senso de participação política, é na polis que você vai evoluir como um cidadão político, como um cara que pertence ao público. Então, tinha muito comum na Grécia, e aí eu recomendo como dica para vocês a música do Chico Buarque, Mulheres de Atenas, para vocês perceberem e fazerem alguns links entre o que era a participação feminina, né, na sociedade grega. É bem interessante essa música, dá uma olhada depois, Mulheres de Atenas é uma grande música do Chico Buarque. Vocês percebem que a mulher ela fazia parte do espaço privado, enquanto o homem era o espaço público. A mulher ela não poderia sair de casa. Tanto é que a palavra oikos, por exemplo, que era casa, em grego, vai dar numa palavra que a gente conhece muito hoje como economia. Oikos é, na verdade, casa, economia é o saber da casa, é a sabedoria da casa. Então, percebe que desde a Grécia Antiga existe essa ideia de que o lugar da mulher é no espaço privado, é no espaço da casa, e o lugar do homem é o espaço do público, que existe até hoje, se a gente for reparar. Bem comparando, isso daí é uma coisa que a sociologia gosta de fazer e que o historiador quer matar a gente,
porque a gente está dando um salto de 2.500 anos aqui, mas existe uma linha de continuidade entre essa questão de cidadania. Eu acho que é o que o Marcos trouxe brilhantemente aí, quando ele falou do Aristóteles e do Platão. E até, se eu não me engano, o próprio Platão, quando ele fala do rei filósofo, que o Marcos falou aí, e aí se eu estiver falando alguma bobagem, Marcos, por favor, me corrija, tá? Eu acho que a ideia do rei filósofo também bate muito com a ideia do julgamento do Sócrates também, né? Porque que democracia é essa que vai condenar um homem brilhante, um homem intelectual como Sócrates ao castigo de beber cicuta, ou então negar tudo que falou para os seus discípulos, né? Que sociedade é essa? Que democracia, que sociedade democrática é essa? Que sistema político é esse que vocês tanto vangloriam e que, ao mesmo tempo, levam para a morte um filósofo como Sócrates? Então, percebe que o próprio Platão, o próprio Aristóteles, eles vão ter uma longa discussão e vão debater bastante sobre a democracia, se a democracia é a forma ideal de sistema político, né? Eu acho que isso também a gente vai debater também nas próximas aulas. Não sei se eu me fiz entender, se está dando para entender. Está claro o que eu falei, gente? Está muito confuso? Eu sei que a gente deveria estar... Não, tá indo. Tá claro. Está claro sim, não está confuso não. Mas é que Tá indo. eu achei tão interessante o que o Marcos falou, e aí eu acabei empolgando, Marcão. Não, sim, mas só para... Porque assim, a gente está avançando um pouquinho mais aqui no horário, mas pegando o seu gancho primeiro e depois o gancho ali do Domingos, e de fato, né, quando você fala aí do Platão e do rei filósofo, realmente o Platão, ele detestava a democracia por causa desse episódio mesmo do julgamento de Sócrates, não é? E ele dizia o quê? Que a democracia é a corrupção popular, porque o povo não tem condição de governar. Então, quem é que tem condição de governar? São os melhores, né? Por isso que o Platão é um aristocrata. Então, aristocrata significa o quê, né? É o governo dos melhores, ou seja, os mais capacitados. E quem são os mais capacitados? Aqueles que estudaram mais. Então, Platão, por ser também um idealista, por ser um racionalista, ele valorizava a razão. Então, aqueles humanos, né, aqueles seres humanos mais racionais, eles sim são as pessoas capazes de organizar a polis. Tem que ser uma pessoa muito racional para poder organizar a polis. E quando você tem muitos cidadãos, você não tem como ter essa racionalidade, você vai ter opiniões, e opinião todo mundo tem. Todo mundo dá opinião sobre um jogo de futebol, todo mundo dá opinião sobre o governo Bolsonaro, sobre o governo do PT, todo mundo dá opinião sobre a escola, o que a diretora tinha que fazer para organizar melhor a escola, a coordenadora. Todo mundo dá opinião, mas alguém está na pele da direção. Então, o que acontece? Opinião, todo mundo tem. Então, o Platão ele falava, olha, quando você joga para o povo da opinião, eles vão matar as pessoas como mataram Sócrates, né? E, de acordo com o Domingos falou ali também, veja bem, como filósofo, né, o que a gente diz enquanto filosofia dessa questão da democracia? Veja bem, nós acostumamos culpar demais os políticos. E eles são culpados? Até são. Mas por que o político ele é corrupto? Porque o cidadão não faz a parte dele. O cidadão ele vai votar em alguém, ele não olha os sites, por exemplo, sites como Transparência, né? Você tem alguns sites que mostram o que o político fez. Então, qualquer um que você pegar aí, pega um deputado federal qualquer, pega o presidente da República, olha a vida dele antes de ser presidente. Quais projetos ele apresentou, quais projetos ele votou sim, quais projetos ele votou não, quantas vezes ele faltou às sessões. Ou seja, nós, enquanto cidadãos, nós temos que buscar a verdade. Não adianta
assistir a Globo, a Record, ouvir a opinião de um, ouvir a opinião do outro. Não, cada um é capaz de pensar por si. E você pode ir a esses canais e buscar você mesmo a informação. Então, quem é o candidato que você vai votar? Ele tem processos na justiça? Ele declarou, o que ele declarou de imposto de renda? Então, as pessoas falam, não, eu votei no fulano, então, mas ele nos enganou. Não, você é que permitiu ser enganado. Então, nós muitas vezes não fazemos a nossa parte enquanto cidadãos. Nós julgamos pessoas, julgamos e condenamos, né? Então, é muito comum você ver uma notícia aí de jornal e nós já condenamos, né? Então, isso é uma atitude que é totalmente uma atitude anticidadã, uma atitude antidemocrática, né? Então, nós queremos democracia, tem que começar por nós. Não vai haver democracia se você não mudar o seu pensamento, se eu não mudar o meu pensamento. Então, como disse o Aristóteles, né, o homem é um animal político, mas nós estamos jogando essa oportunidade de ser políticos no lixo. Quem é que, por exemplo, aqui se eu fizesse uma pergunta assim, qual de vocês já estimulou seu filho a ser um político no futuro, a ser um prefeito? Provavelmente ninguém fez isso, ou talvez um ou outro, né? Mas não é o comum, né? Então, nós também precisamos estimular os alunos, estimular os filhos, estimular dentro de casa o gosto pela política, porque política, como disse o Aristóteles, é a arte. É uma arte, sim, é uma arte de gerir pessoas, de organizar bem o local onde você mesmo habita. Então, isso eu vejo aí que seja, de fato, fundamental para o exercício da cidadania, né? Bom, muito bem. Claro que depois eu vou editar aí alguns pedaços, né, para que conste ali na aula só os 45 minutos da aula, de fato. Mas alguém gostaria também, alguns dos alunos, primeiro, gostariam de fazer alguma pergunta? Não. Tranquilo? E o pessoal da equipe gestora aí, eu vi que tem bastante gente aí, né, nos visitando e tudo mais. Alguém gostaria também de falar alguma coisa, de dar a sua saudação? Eu estou amando, Marcos e Diogo, e todos os alunos aí. Eu estou amando, estou aprendendo o que é realmente a parte filosófica e a parte de sociologia. Ó, coração. Nossa, olha, amei! Ainda mais quando o Diogo falou sobre o meu ramo, a minha profissão, o que eu faço. Amei tudo, estou amando demais. Oi, gente. Foi legal. Eita! Aí a Michelle. Eu fiquei quietinha aqui, realmente, para assistir a aula. Agradeço muito o convite, a iniciativa dos professores. Assim, foi muito legal, gente. Vocês estão de parabéns pela aula, pelo conteúdo. Meninos, que saudade de vocês, alunos queridos da EJA. Muito bom vê-los. Espero que... E aí, minha diretora linda. Obrigada, gente. Depois de um dia... Domingos não vale. Não vale. Gente, esse home office está acabando também a gente, viu? Olha, estou acabada, já estamos destruídas já no final do dia. Espero que todos estejam com saúde, as famílias de vocês estejam todos bem. Que lindo ver todo mundo participando aqui a essa hora da noite na aula, todo mundo interagindo, que a gente tenha mais momentos assim. Muito gostosa a nossa aula de hoje, lembrando que a gente não está aqui, os meninos não estão aqui falando de nenhum partido A ou B da atualidade, a gente está falando de conteúdos realmente para a gente entender a vida, para que a gente entenda tudo que é essa construção que vem de muito tempo atrás, que a gente só consegue entender, atuar no presente, construir alguma coisa no futuro, entender o passado. Quando a gente compreende o nosso passado,
que a gente consegue atuar no presente para poder fazer alguma coisa melhor no futuro. Ai, muito grata, assim, belíssimo trabalho, meninos. Essa vai entrar com toda certeza na nossa ação de boas práticas, assim, e olha, muita gratidão por vocês, meninos da EJA. Chama o pessoal para a gente participar de mais aulas, assim, a gente larga o que está fazendo, a gente larga qualquer coisa e vem participar da aula também. Tá? Que tenham mais colegas professores também que se engajam, que a gente consiga juntar outras áreas, outros professores, vamos fazer uns projetos legais. Gente, saudades, viu? Não vou me estender mais, não. Parabéns, meninos, esse é um bom trabalho. Obrigado. Maravilha. E antes de encerrar aqui, então, a aula, né? Bom, o que é que nós vimos? O Marcos, então? Eu posso só dar uma palavrinha, Marcos? Opa, claro, perfeito. Eu acho que, para quem não sabe, né, eu também sou professor de filosofia, mas não exerço há muitos anos. Hoje você me fez eu voltar ao meu passado, né, e ao tempo do início da faculdade. Hoje eu me senti muito orgulhosa, né, de fazer parte dessa equipe. Vocês estão de parabéns, né, e o que eu tenho que falar é orgulho, né, muito orgulhosa mesmo, muito feliz por ter participado, e a gente tem que estar levando isso adiante, porque hoje foi uma aula maravilhosa. Acho que maravilhosa é muito pouco, né? Parabéns para vocês, parabéns para os alunos, né? Fiquei muito feliz de ver vocês aí irem. E parabéns também para o Diogo, para você, Marcos. Olha, pode me chamar que eu sou Tiete, tá bom? Muito obrigada, viu? Até mais. Obrigado. Maravilha. Mas alguém gostaria de fazer aí uma consideração final? Eu queria só agradecer também, viu, o convite, Marcos. O Marcos é grande idealizador também desse projeto aqui nosso, né? Eu acho que foi uma grande ideia do Marcos trazer essa reflexão aí para nós, ver como a filosofia e a sociologia, elas dialogam bastante, né? Muitas ideias, infelizmente, não deu para tratar todo o PowerPoint que o Marcos trouxe, que é um excelente material, a gente recomenda que vocês darem uma lida, tá? Mas eu fico muito feliz, muito grato de ver muitas pessoas aqui, tá? Eu acho que é um contato que nós temos que construir, estabelecer com o tempo aí, tá? E, assim, a ideia é que isso daí se realize pelo menos uma vez por semana, né? Para mais, né, Marcos? 4, Sim. 5. Por mim... Eu sinto muita falta. Meia-noite aqui, mas a gente também tem que ter horário, né, também. Sim. Sim, sem dúvida. Bom, então, nós finalizamos aí com uma breve revisão. Então, Oi? Oi, Domingos. Não, tá falando oi para minha madrinha Lu. Maravilha. Bom, então nós finalizamos aqui a aula, né, revendo brevemente aqui os temas, né, que foram tratados. Na verdade, o tema que foi tratado hoje é a política contemporânea. Então, para isso, nós vimos um pouquinho aí dos principais regimes políticos, que são a democracia e a ditadura, onde nós temos na democracia a maior participação do povo, lembrando que aqui no Brasil a democracia ela é representativa, porque nós, que somos o povo, votamos naquelas pessoas que irão nos representar. E cada um dos partidos políticos tem uma ideologia, então nós nos identificamos com uma ideologia e acabamos votando em um candidato que represente essa ideologia. Lembrando também que essa seria a ideia. Muitas vezes as pessoas não têm muito esse conceito de que os partidos têm uma ideologia e acabam votando em um cidadão por achar simpático, ou alguma coisa do tipo. E vimos que a ditadura é um regime mais arbitrário, porque ele concentra o poder na figura de um ditador, ou seja, uma pessoa que dita as regras e todos obedecem, porque ele usa a força, né, através das Forças Armadas, por exemplo, para legitimar o seu
poder, não é? Vimos também um pouquinho aí, de acordo com alguns filósofos, qual é a melhor maneira de se organizar a cidade. Vimos aí principalmente a filosofia antiga, Platão e Aristóteles, onde eles dizem que não é possível desvincular política de ética, e tivemos aí, né, a participação mais do que especial aí do professor Diogo, né, que nos abrilhantou aí também com os conceitos de sociologia para fortalecer aqui a nossa aula. Então, a nossa gratidão, e claro, a gratidão aí aos alunos e também à equipe gestora que participou conosco, né? Sempre muito bom aí rever todos vocês, viu? Então, finalizo aí desejando uma excelente noite a todos, viu? Muito bons estudos, tá? Eu mandei um vídeo lá no grupo falando um pouquinho sobre as atividades aí desse segundo bimestre, como vai funcionar, né? Como o horário aqui passou um pouco, então eu não vou apresentar novamente, mas na próxima aula nós vamos aí mostrar mais um pouquinho aí como serão os trabalhos, ok? Isso. Eu só queria me despedir também do pessoal, gente. Muito obrigado por tudo, viu? Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou deixar aqui no link da sala o SWAY que eu coloquei para a sala só 3TA, mas aí quem é da 3TB, 3TC, gostou do que eu falei, ou não, e pode acessar aqui, tá? Pode ver esse link para estudar depois um pouquinho, tá? Mas muito obrigado, gente. A participação de vocês é muito importante para nós. Eu gostei muito de ver vocês na câmera também. Isso daí faz muita diferença para a aula, tá? Pode parecer uma coisinha bobinha, mas é muito legal saber que estamos conversando com pessoas também, né? Eu sei que tem alguns que não conseguem, não tem problema, mas eu gostei muito de ver vocês, olhar no olho de vocês, rever vocês. Tudo bem, gente? Muito obrigado, boa noite a todos. E semana que vem temos mais, tá? Qualquer dúvida, joga lá no mural da sala que eu respondo. Beleza?